Bom, bom dia. Hoje é 1º de outubro de 2022. Que maravilha, né? Dia, olha, de você soprar canela, limpar a sua casa com amônia. Se tiver muito pesada, limpe a casa, jogue sal grosso nas paredes e no chão, depois venha varrendo, tá? Vá na igreja, pega a água que o padre benze, limpa a casa, ou água orada, ok? Faça a limpeza hoje, pega um algodãozinho também, passe no seu corpo com azeite. Se não tiver um azeite consagrado, pode ser um azeite de cozinha, tira um pouquinho, faça a oração do Pai Nosso 3 vezes e passa dos pés. Começa pela testa e vai passando atrás, na nuca e vem passando no seu corpo até os pés. A partir disso você vai, faz isso até na frente de casa. Dali você sai, joga esse algodão, cospe e joga nele. Para tirar a influência negativa, palavra que as pessoas às vezes falam contra o outro, né? E para tirar suas energias negativas, tá? Então hoje é um bom dia para fazer isso e é uma coisa que você pode repetir todo dia primeiro, limpando a casa para trazer prosperidade. Depois que você limpar a tua casa, você vem com um pouquinho de arroz, joga ou bota numa vasilhinha, tá? Ali você coloca 6 moedinhas e quando for no dia 1º de novembro, você tira aquilo, coloca embaixo de uma árvore e faça o mesmo proceder. Após limpar a casa, coloca um potinho de arroz com 6 moedinhas. As moedinhas você pode reciclar, né? Ou você pode pegar essas moedas, quando você for à rua fazer umas compras, você dá para uma pessoa que está na rua pedindo. Aí você fala que esse dinheiro traga alegria e felicidade a quem eu encontrar. Ok, gente? Você que gosta do meu conteúdo, tá? Seja bem-vindo. Você que é novo aqui pelo canal, clica no gostei, compartilhe para que o nosso canal cresça, tá bom? Eu faço conteúdo gratuito, eu não peço nada a ninguém, a não ser na live uma contribuição para poder ajudar. Ontem eu não fiz a live porque eu estava com dor de cabeça, ainda tô, né? Isso se deve a essa quadratura também de Saturno com Urano, né? E eu tenho Marte em Urano, em Touro, então o meu Marte está sendo muito aspectado e pega tudo do pescoço para cima. Uma dica, você que tem Marte em Touro, fica atento a problema de tireoide, problema no ouvido, alguns desvios também na coluna, ok? Tem que ter muita observância nesses graus que eu já deixei anteriormente. Vamos dar início, né? Eu tô falando rápido, porque senão não dá para passar tudo. Aqui, gente, é falando sobre a previsão da semana, né? Ok? O que a gente pode ver aqui, né? Aqui, meu filho não clicou aqui o gráfico alternativo, que é os graus. Conseguiu entrar. Amanhã é dia de eleições, né? Dia 2, a Lua estará no eixo de Capricórnio, ok? No alto do céu do mapa do Brasil, já fiz isso, já fiz o mapa do Lula, já fiz o mapa do Bolsonaro, e como eu vinha dizendo e venho dizendo, né? As eleições realmente ela segue para o segundo turno, o que será um pouco difícil, né? Porque Marte retrógrado é entre 2 eclipses, né? Praticamente dentro do mapa do Brasil, ok, gente? Cabeça boa sem discutir nas eleições. Vamos lá para o início da semana que começa. Não vou botar que começa hoje, dia 1º, né? É o dia 1º, é dia maravilhoso. Marte na casa 12, aqui, ó, em oposição à Lua. Tá bom? Hoje. Então, o que eu posso dizer de forma pessoal, né? Você sagitariano, você mercuriano, né? Quem tem Sol e nessa casa de Sagitário, Lua ou qualquer outro planeta, observe o grau 27 da Lua hoje fazendo oposição. O que é mexe um pouco também com a panturrilha, tá? Com coração com pressão alta, tanto para o sagitariano, tá, ok? Tá relacionado com o trabalho, não é? Com o seu trabalho, tá, sagitariano? Cabeça boa, hoje é sábado, né? Acredito que você está em casa, então evite de discutir. O Marte na casa 12, a gente sempre tem dificuldade para esse Mercúrio observar de Sol, né, e Lua, quem é de fato seus amigos, quem é de fato seus inimigos, ok? Então fica atento aí, Mercúrio. Ok? Já a casa 11 está com o touro. O touro aqui ele está cuidando muito da questão até de tomar chá, né? Porque a casa 11 é a nossa agricultura, tem a ver com nossos plantios e aquilo que a gente faz fora de casa. Meio que aumenta também, ajuda com os amigos. Então, o taurino está tomando uma certa lambada aqui. Touro, aquário, né? Como eu venho dizendo, escorpião e leão. Mas o eixo de touro e aquário está bem forte essa quadratura, né? Então, aquariano, cuidado com a panturrilha, não levar tombo, ok? Você está dentro de uma casa 8 que representa gasto, coisas que vem de surpresa, uma conta para pagar,
um prejuízo também, né? Então, aquariano, sensa essa semana aí, essa quadratura, ela segue forte, tanto no mês de outubro quanto no mês de novembro. De forma coletiva, é bem tensa e o aquariano tem que saber lidar com essas mudanças, com esse desapego, ou com questão física, com questão de saúde também, tanto para aquariano quanto taurino aqui. Segue também aqui, tanto para o pisciano quanto para o ariano, uma oposição aqui de Mercúrio, né? Em Virgem e também o Sol. Então, o libriano, procure fazer as pazes, já que Vênus entrou na sua casa, né? Melhora o relacionamento, melhora a disposição da gente conversar, tá, libriano? E também melhora as nossas amizades. Tipo, vou fazer as pazes com o meu companheiro, vou fazer as pazes com o meu sócio. A Vênus em Libra, ela fala de certa diplomacia. Então, para Libra é diplomático, para Libra com esse Sol também. O Sol está 8 de Libra, Vênus está 3 de Libra, o que é muito positivo. O que é negativo é oposição. Então, o libriano, você pode ter, ou tenha, né, briga com o parceiro, ou com o seu próprio, ou com o seu cônjuge, vai ver, por exemplo, quem tem ascendente em Áries está com problema na casa de relacionamento, então você tem que saber perdoar, olhar para o outro, a parceria, pessoas no trabalho, tá? Tanto para o ariano, quanto para o libriano entrar em acordos de parceria, tá ok? Tem a sabedoria. E para a Virgem, né? Está na casa 3, fazendo oposição a Netuno, imunidade baixa, questões com a saúde, tomar chá. Tá bom? É o que eu venho falando. Toma chá. Isso eu estou falando aqui para virginiano e pisciano. Pisciano, vai procurar uma estrutura que te apoie, tanto dentro da área da saúde como psicológica. Tá? Cuidado com enganos, com amigos, e principalmente porque Mercúrio está na casa 3, é uma parte racional, tanto para o pisciano quanto o virginiano, tem que lidar, embora a Virgem já lida com isso, com a questão racional. Mas o Mercúrio fazendo oposição a Netuno, a gente não tem muita visão do que é certo, nem do que é correto. O falso passa a ser verdadeiro, entendeu? O ruim passa a ser bom. A gente tem que ter muita essa sabedoria. Doenças autoimunes também é muito vista nessa complicação. Então, o que pode falar em termos mundiais? Essa oposição de Mercúrio com Netuno representa problemas marítimos e problemas de infecções virais. Eu venho falando, cuidado com as crianças, com questões de vacina. Eu não sou nem contra nem a favor de questões nessas áreas, mas as mães têm que ter um olhar para as crianças, para a questão da imunidade e doença autoimune. E também pode ser que venha febres virais e também, durante essa semana, com questão de doenças como meningite. Nós estamos caminhando próximo de um eclipse, embora esse eclipse não terá muita força no Brasil, somente no lugar que será visível aqui, mas eu vou deixar para falar para frente. Então, toda semana aqui. Então, como a gente está no dia, hoje é a primeira, amanhã é dia 2, essa oposição segue amanhã no dia 2 aqui, tá? No dia das eleições. E, por incrível que pareça, olha o que nós temos no céu aqui. É bem difícil. Então, você que vai sair de casa para votar, aqui é dia 3, desculpa. Então, no dia 2 segue, no dia 3 da semana, né? Já é, no caso, segunda-feira, segue a oposição de Mercúrio com Netuno. Mais uma vez eu venho falando, lá fora já teve coisas relacionadas com mulheres, aquela morte daquela moça no Irã, né? A Rússia, ela já conseguiu fazer um referendo de alguns locais que vão fazer parte da Rússia. Isso não, de forma mundial, isso não será bem visto, tá ok? Será uma queda de braço e assuntos pela Marinha. O que a gente viu na Rússia? Um gasoduto que se diz que foi fraudado, né? Esse é o termo certo, né, meu filho? Que houve fraude, né? Aquele gasoduto da Rússia. É Netuno em oposição a Mercúrio. Mercúrio representa a área marítima também. Representa o porto, representa que você sai daqui de navio e vai para outro lugar também. Não é só transporte de terra, comunicação entre terra, né? É a coisa racional. Então aqui não existe uma verdade, tá? Em relação a essa questão do gasoduto. Representa ainda que pode haver explosões pelo mar, afundamento de navios, quedas de aviões, tá? Porque está na casa 3, de aviões de pequeno porte que vai cair no mar. Entendeu? Satélites que podem cair no mar, coisas vão cair no mar. Você já pode ficar ciente essa semana. É um perigo também essa oposição de Netuno com Mercúrio. É questão com as crianças que eu venho falando isso. As mães têm que olhar mais para os seus filhos e problemas com as redes sociais. Outra coisa, observe o que teu filho está vendo na rede social e sua filha, tá? Ok? Porque isso aqui é engano pela rede social. É onde o Papai Noel depois vai se tornar um grande lobo.
Eu sempre falo isso porque essa configuração do universo aponta isso. Agora, o que também mostra Netuno contra Mercúrio aqui, a oposição? Hein? O que a gente já viu durante a semana. Lembra que eu venho falando em outros vídeos? Oposição de Júpiter com Mercúrio, oposição de Mercúrio com Netuno significa mentira religiosa. E a gente viu isso no debate, mentiras religiosas. E a gente vem vendo isso, não só no Brasil, como aquela moça que foi morta no Irã, né? Porque ela estava com não toda a cabeça coberta. Então as pessoas pagam um preço muito alto, eu já fiz vídeo, depois meu filho vai colocar aqui. Então a semana é de embate, enganos pela fé, enganos religiosos, mentira, pessoas que podem perder realmente de fato a cabeça, porque está na casa 3, mentiras vinda pelas redes sociais, que os outros chamam de fake news, né? Eu não me aprofundo nesse termo, mas ainda a gente vê o embate aqui, ó, muito forte durante a semana. Tá? Entre a justiça, que eu falei em vídeo desde o ano passado, quando muita gente diz que Alexandre de Moraes vai cair, eu não sei, só se ele cair da cadeira, né? Então, eu venho falando que o STF iria trabalhar muito, vai mostrar muito serviço, se está certo ou não, eu não sou juíza, tá ok? Mas eu estou falando que eu analiso os astros, eu não tenho direita nem esquerda no meu canal. Ah, tá aqui, ó. Então, segue isso durante a semana, prova se são verdadeiras ou não, vai chegar pelas redes sociais, ok? Durante isso aqui, ó. Mercúrio também ofusca muita verdade, né? Esse é o problema de Mercúrio estar em oposição a Netuno. Mentira. Agora, problemas marítimos são graves. Aumento pelas águas. Aqui, gente, olha, casa 3 também. E como eu já falei, né? Aqui segue também a quadratura. A quadratura pega a casa 8, segredos da casa 8, aquilo tudo que a gente enterra. E tem relação. O que Saturno na casa de Aquário fala? Relação com grupos, tá? Tem relação com grupos financeiros, grandes grupos monetários internacionais. Então, dentro da casa 8, fazendo quadratura justamente aqui. E o que Touro fala? Ligação com a terra, com a agropecuária. Dinheiro em relação a isso. E Urano, nessa quadratura, está falando, chegou a hora da gente olhar para o planeta, né? Não tem como. Se a política agora, que eu acredito que vai para o segundo turno, como eu sempre disse, e acredito nisso, o que eu estou falando no dia 3, eu estou gravando hoje no dia 2. O que significa? O político tem que falar da terra. Não é só da agropecuária, não, gente. Tem que falar da ajudar, porque o Brasil tem o fundo do céu, tem, no caso, uma energia virginiana por causa do céu, do sol, significa o pulmão do mundo, significa uma área verde. Significa que também, de certa forma, uma proteção. Por quê? Ah, Ângela, mas só o Brasil tem que olhar para isso? Se o Brasil tem um sol em Virgem, significa o quê? Virgem cuida do quê? Das ervas. Virgem cuida de quê? Da saúde. Virgem cuida de quê? Do acampamento, da saúde, cuida das coisas. Se a gente pegar uma astrologia antiga, vocês vão entender o que é Virgem. E o Brasil tem isso. Então isso vai ser cobrado lá de fora. E se o nosso país não olhar para isso, vai perder bastante parceria em relação a isso, tá? Então aqui a gente pode ver já na segunda-feira aqui, ó, Marte fazendo uma quadratura, que é avião de pequeno porte, problemas de agressão entre vizinhos, entre irmãos, tá? Nessa área bem forte aqui na segunda-feira. Eu não vou fazer toda semana, vou tentar ser rápida, porque a configuração, já falei até mais do que devia, né? Porque senão o vídeo fica longo. Aqui você vê, ó, olha só no dia 4 de outubro, olha que configuração pesada. É gás que explode, tá? Cuidado também em casa, né? Com coisa que mesmo o gás vazou esse dia. Eu me lembrei logo dessa oposição, né? Então, questão com gás, questões com líquidos, bebidas também, né? Então, o pisciano tem que procurar uma ajuda espiritual, tá? O virginiano também, porque o Mercúrio é dono de Virgem e está em oposição àquilo que a gente tenta ver a realidade. Eu vou ver Papai Noel, depois vou ver que ele descobriu que tem chifre e rabo, gente. Eu vou falar no português mais simples para vocês entenderem. Isso tem ligação com a fé, com a religião e com a saúde. O embate também com a saúde durante toda a semana. Tem questões da saúde que precisa ser vista, tanto dentro da nossa rede aqui do Brasil, como do mundo. A saúde tem que ser vista. A saúde psicológica do povo tem que olhar para isso. Aqui é do mundo, isso aqui não é só no Brasil, tá? Segue aqui. É uma configuração bem puxada, né? Principalmente quem anda de aviãozinho, pequeno motor, tem que ter cuidado. Jet ski também. Aqui já na quarta-feira, vamos dizer que dá uma respiração, né? Aqui, ó. Aí a lua tá em aquário, né?
E Plutão fazendo esse aspecto melhor com o Sol é uma alívio, mas a quadratura toda semana. Então, gente, essa quadratura é para, como dizem, né? Eu não uso transpessoal como dono de casa. As pessoas botam Urano como regente de Aquário, correto? Vamos dizer que é isso, né? Então significa que quem está com o mau poder aqui de derrubar qualquer coisa é Urano. Porque Saturno está numa casa, tudo bem, ele está na casa dele também, que é regente, e ele está dentro da casa de Urano, né? Que é o pai que não combina com o filho, problemas com o filho, problemas de respiração, problemas de financeiro, né? Muito forte, e questões com a terra. O Urano está numa casa 11 da agricultura. Agropecuária, tem a ligação com os gados, problemas também com galinha, como eu já disse, de alimentação, é o empobrecimento também. Então, Marte continua aqui, ó, fazendo, aí Marte já chegando para fazer essa quadratura, né? Aqui eu vou fazer outro vídeo, tá? Para falar dessa quadratura de Marte com Netuno. Vamos aqui rápido, né? A semana fecha no dia 6, quadratura forte, mas tem uma saída, né? Olha que maravilha, já no dia 6. É esse trígono aqui, ó. Mercúrio dando uma saída, né? E o Plutão na casa 7, onde a gente sabe quem é quem, né? Ok? A gente sabe que é o governante, sabe que é o deputado, a gente vai saber assim, fulano mentiu, nossa, eu não sabia, né? Esse Plutão já mostra aqui, já é uma realidade junto com esse Mercúrio. Tira um pouco o efeito de Netuno, né? Sobre a gente acreditar que existe Papai Noel, que existe pessoas boas, que não existe ninguém interessado dentro da religião, ou dentro da política, ou dentro dos meios comerciais. Então ele já tira esse foco de Netuno, em oposição a Mercúrio, aonde a gente começa a ver o chifrezinho das pessoas, né? O chifrezinho da sociedade. Marte pega aqui, está na casa 12, que para o geminiano, durante a semana aí, você pode movimentar e vai saber quem é quem, né? Mas você tem um desafio com questão com irmãos, né? Uma quadratura de Marte que está em Gêmeos e no caso o dono está aqui em Virgem, é uma recepção, uma quadratura que está falando entre médico, enfermeiro e governo e contratos. Mas para Mercúrio e Virgem, gente, sabe lidar com os irmãos, questão com o vizinho e questões da saúde. Algum de vocês, geminianos, pode ir também fazer uma visita ao médico, cuidado com questão de respiração e também com transporte, tanto para Mercúrio quanto para Virgem. Vou fechar aqui no dia 7, né, gente, que o vídeo já tá longo, né? Aqui, olha aqui, tá vendo? A quadratura segue aperrando. É como uma queda de braço. É a mesma coisa você amarrar um touro de um lado e um urso do outro e ver quem ganha a luta, né? É isso aqui. É durante a semana toda. E isso se estende nesse mês entre 2 eclipses e Marte fazendo uma quadratura já aqui formando com Netuno. O que eu posso dizer é que existe uma saída boa para, no caso, por exemplo, quem sofreu um pequeno acidente tem uma questão de recuperação, uma saída para Virgem aqui, né? Mas no caso, o ascendente de Sol e Lua, questões virais, gripes, tá? Mercúrio de Sol e Lua, gripe, sinusite, rinite, vocês têm que ter que olhar um pouco essa área essa semana. O virginiano também, mas o mercuriano também. A quadratura está aspectando bastante o taurino e o aquariano, então mexe também com o escorpião e leonino. Eu falei pouco de escorpião, mas escorpião está lidando com o karma do passado. Aprende isso, vocês estão lidando com o assunto do passado. Os eclipses acontecem no eixo de touro e escorpião. Então vocês estão lidando, principalmente o escorpião, com assuntos de questão de divórcio, separação, problema com a família, gasto inesperado. Então procure fazer terapias e limpezas espirituais, né? Então a semana fecha aqui, no dia 7, que faz um mês da nossa independência, e a gente vê aqui, ó, tem que ter cuidado com pequenos acidentes, que é visto na casa 3 durante a semana. Ok, gente? Por aqui eu encerro. Você que gosta do meu conteúdo, compartilhe. Já estamos chegando no final do ano. Então, quem tem sua revolução solar, fazer os trânsitos de 2023, a agenda está aberta para fazer os trânsitos, né, de 2023, se você com a cartografia, se é bom viajar, se não é bom viajar. Então, faça com um mês ou 2 meses antes de antecedência, tá bom, gente? Um beijo para vocês, uma feliz semana.